Oi, gente, boa tarde. Está começando mais um Pode Movimentar, o podcast que movimenta todas as suas sexta-feira. E antes de tudo, eu quero pedir para você já enviar esse link desse podcast para as 5 pessoas que você mais gosta delas. Vamos lá, gente? Eu, particularmente, eu vou colocar até aqui no grupo do meu condomínio. Eu gosto. Eu gosto. Todos os meus vizinhos são amados, tá? E vamos lá. Vamos falar aqui uma coisa muito importante, porque vocês sabem que o nosso lema daqui é sempre se movimentar, porque a água parada dá dengue. Então, antes de tudo, eu quero mais uma vez falar para você, dá uma olhadinha aí nos cantinhos da sua casa, tá? Essa semana choveu, dá uma olhadinha, fez sol, chove, é foco para dengue, tá? Então, vamos dar uma olhadinha naquele jarrozinho daquela planta, vamos observar, tá, gente? Isso aí é uma conscientização que nós já vemos trazendo há muito tempo aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos falar de um tema. Peraí, que eu vou coçar meu pé que tá coçando. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que pode impactar diretamente a sua vida e a sua segurança, tá? A importância de contribuir para a previdência social. Pois é, gente. E a gente já começa fazendo uma pergunta, e eu quero que você, ao longo do podcast, passe a pensar, tá, nessa pergunta. Você está protegido ou você está apenas trabalhando? Essa pergunta nos impacta muito, né? Porque muitas pessoas trabalham o dia todo, todos os dias, até de domingo a domingo, mas não estão protegidas se algo acontecer. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos falar hoje. É um tema delicado, é um tema que, quando a gente fala de INSS, explode muitas coisas, explode revolta, angústia, o que vai acontecer com a previdência, né? Revolta, muitos sentimentos. Mas hoje eu quero trazer aqui nesse podcast um ar também de vocês colocarem na mente o que seria melhor para a minha vida, tá? É de conscientização mesmo. Nesse primeiro bloco, eu quero deixar para você aqui um dado que eu fiz uma busca e eu fiquei impactada. Eu fiquei impactada, tá? A realidade do Brasil em relação à contribuição. Hoje, mais de 40 milhões de brasileiros não contribuem à Previdência. É muito preocupante, tá? Isso significa que milhares de pessoas estão vivendo o presente, tá? Estão vivendo, estão sobrevivendo, mas completamente desprotegidos. E eu, como uma previdenciarista, eu preciso alertar vocês quanto a esta questão, tá? Pessoas acordam cedo, pessoas trabalham, pessoas lutam para trazer o sustento para dentro da sua casa, bem braçal mesmo, tá? Mas não tem nenhuma segurança se algo acontecer. Eu falei para você que é bem braçal, mas eu quero deixar aqui que o intelecto, a mente, também está paralisando muitas pessoas. Vocês lembram agora da síndrome do burnout? É bem as questões psicológicas, as pessoas que estão sendo obrigadas, muitas das vezes, a parar, a puxar o freio de mão do carro da vida delas, porque é uma questão de sobrevivência. Exatamente. E aí vem uma frase muito forte e também muito impactante. O brasileiro trabalha, mas não se protege. O problema é que, enquanto está tudo bem, está dando para levar. Não estou dizendo que a saúde está 100%. Eu estou dizendo para você que é enquanto está dando para levar, tá bom? Enquanto está dando para levar, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa no dia que você vai ali, tropeça, cai, quebra a perna e vai ficar em casa. Entendeu? Mas quando esse dia chega, quando a doença também chega, quando o acidente na rua chega, que Deus nos guarde, entendeu? É, a realidade da pessoa muda, né? A pessoa ela não perde só a saúde. Esse é um ponto que eu gostaria de ler até algo que eu consegui montar
como script desse nosso podcast. A pessoa, ela não perde só a saúde. A pessoa, ela perde a renda. A pessoa, ela perde a capacidade de se manter. E é nesse momento que ela lembra da Previdência. Na verdade, ela não lembra do nome Previdência, ela lembra do INSS. E aí, muitas das vezes, já é tarde demais. Então, vamos começar a refletir. Ah, tá dando aquele sentimento de angústia? Isso aí é uma questão de vamos embora. O que está acontecendo? Será? Isso aí já começou a girar a chave, tá? Existe uma crença que nós ficamos também entre a cruz e a espada. A gente também fica dentro dessa linha aí da crença, tá? De dar dinheiro ao governo. Porque o INSS é uma autarquia do governo. Pois é. E agora eu preciso falar também com muita sinceridade para vocês acerca disso, tá? Existe essa ideia que é muito comum. Eu não vou contribuir porque eu não quero dar dinheiro ao governo. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Eu posso lhe garantir. Eu não estou lhe garantindo pelo fato de eu ser uma advogada previdenciarista. Não, não é isso, tá? Quando você contribui para o INSS, você não está simplesmente dando dinheiro ao INSS, dando dinheiro ao governo, como vocês pensam, tá? Você está comprando uma proteção. Exatamente. A maioria das pessoas, elas não têm reserva financeira. Vamos pensar aqui. A maioria dessas pessoas, desses 40 milhões, será que eles têm reserva financeira? Será que eles têm dinheiro guardado? Será que eles têm investimento? E se algo acontecer? Quem vai pagar as contas? A conta de luz, a conta de água, o mercado que está, assim, uma facada no nosso bolso. A escola dos seus filhos. Ah, mas deixa, meu filho estuda no colégio público. Aham. E se ele ficar doente? E o remédio? Porque sabemos que muitos postos de saúde no nosso Brasil não têm a vacina mais importante, que é a BCG. Eu já trabalhei em farmácia, quantas vezes eu vi as pessoas entrando lá com o receituário, tá, do posto, dizendo assim, vocês têm BCG aí para vender? Porque eu estou precisando tomar lá no posto e o posto não tem. E aí? Como você compraria? Tá? E é exatamente aqui que, ao meu ver, entra a previdência. Deixa eu falar para vocês. A minha ideia, minha ideia de Sueli, tá? Não é absoluta. Você pode hoje aqui, quando estivermos montando aqui, já começar a escrever nos comentários. Faz isso. Coloca aqui no comentário a sua linha de raciocínio. Vamos conversar. Vamos conversar pelos comentários. Após o podcast, eu tenho certeza que eu vou vir e eu vou respondendo um por um que estiver já colocando as suas perguntas aqui, tá bom? Porque eu acredito que é aqui que entra a previdência, obviamente, o INSS, que é uma palavra mais normal para todo mundo entender. Ela funciona como uma proteção para momentos em que você não consegue trabalhar. A Maiara, ela sempre trouxe aqui para nós essa linha de raciocínio. Lembra que o INSS, a gente está debaixo do chapeuzinho sendo protegidos. E é isso. Contribuir ao INSS é essa questão, é nos protegermos desse momento que pode nos pegar a qualquer momento, tá? Porém, eu também quero deixar sobre a resistência de algumas pessoas que têm uma linha de raciocínio acerca da. Para mim, é uma ilusão, como eu falei para você. Aqui eu estou traçando a minha linha de raciocínio. Então, para mim, chega a ser um pouco de ilusão a questão de contribuir para a previdência privada. Aí você pode falar assim: peraí, Sueli, você está entrando em contradição ao que foi conversado já em 2 podcasts aqui, com o irmão Luciano, onde ele também falou um pouco sobre finanças e relatou um pouco também sobre a previdência privada. Mas o ponto que eu quero entrar aqui com você não é que a resistência das pessoas em contribuir à previdência social,
tá? Porque muita gente fala, vou repetir a fala. Ah, eu não vou contribuir porque eu não vou dar dinheiro para o governo. Eu prefiro pagar uma previdência privada. E é aqui que a gente tem que entrar na realidade, tá? Porque na teoria, gente, é muito lindo. A teoria, você está ali contribuindo para a previdência, pode sim ser uma boa estratégia. Eu concordo. Sim, é uma ótima estratégia contribuir à previdência, tá? Mas na prática, a maioria das pessoas não tem essa educação financeira para chegar nesse ato de todos os meses você ter ali o valor para contribuir à previdência privada. É, eu falo com muita sinceridade com vocês, tá? A gente não tem essa cultura de guardar dinheiro. A gente não tem essa disciplina financeira constante. Você pode ter um mês, 2 meses, 3 meses, mas a constância de você ter ao longo da toda a sua vida, que no mínimo a previdência, eu acho que o básico dela aí é de 5 a 10 anos. Eu sou muito leiga para falar acerca de da previdência privada, né? E eu falo assim, isso até por mim mesmo, tá? Eu tenho um cofrinho, eu tenho um pequeno investimento lá. Já tem uns 2 meses que eu não coloco dinheiro lá. E até que essa ideia, ela veio de um dos nossos podcasts com o irmão Alessandro, depois vocês maratona aqui. Gente, o podcast é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Ele te ensina, na realidade, desculpa a expressão, do pobre começar a investir. Porque é uma questão de você se libertar a sua mente para isso, trazer como se fosse assim, é minha obrigatoriedade. A gente não paga a conta do telefone? Sem a conta do telefone, a gente não tem como acessar. Então, às vezes, a gente tem aquela obrigatoriedade. Não, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar a luz, porque se a luz não vier, eu vou ficar nos escuros. Até a gente consegue ali, né, segurar 2 meses, quase, hein? Um dia, pelo menos a concessionária Enel já está te notificando. Com 2 já está cortando, tá? Então vamos ficar de olho que tem essas questões também. Então, como eu falei, a gente não tem uma disciplina financeira constante para isso. E como eu falei, né? Eu tive esse cofrinho, já tem 2 meses que eu não coloquei. E agora eu pensa comigo aqui. Se fosse uma previdência privada, eu estaria 2 meses sem contribuir. 2 meses sem contribuir. E a realidade é a realidade da maioria das pessoas, sabe? E aí entra um ponto também muito importante. Se a pessoa hoje não consegue contribuir com valores acessíveis, porque, digamos de passagem, é acessível você, que é um autônomo. Você faz a unha, tá? Você trabalha como vendedor no trem, tá? Você tem sua loja, seja de acessórios de celular, uma loja de roupa, uma loja de uma confeitaria. Se você não consegue pagar o seu MEI, que é um pouco mais do que R$ 80 por causa do aumento do INSS, ou você é contribuinte individual, não quer abrir MEI, não precisa do CNPJ para isso, para alguns casos eu concordo, tá? Vai pagar ali um pouco mais de R$ 175 como contribuinte individual, como contribuinte facultativo. Eu sou muito resistente, tá, ao contribuinte baixa renda. Porque não é só você, dona de casa, que nunca trabalhou, ir lá e contribuir 5% ao INSS. Tá? Tem que ter a validação lá dentro do INSS. Às vezes você pede a validação e tu acha que está validado, mas não está. O INSS não analisou, tem toda isso. Então, para mim, a contribuição de baixa renda é a última das últimas das últimas. Eu nem gosto de conversar sobre isso, tá bom? Em contrapartida, eu também nem gosto muito de falar do MEI, até porque o MEI é mais para quem precisa daquele CNPJ para trabalhar na sua empresa. Até você precisa dele para comprar um material. Eu lembro uma vez quando minha mãe tinha a lanchonete dela ali no canal Farias, e a minha mãe precisou comprar, ela comprava o Guaravita, eu fazendo propaganda, diretamente do carro que passava. Nossa, que burocracia. Olha, a moça tentou de todas as formas. Quando ela viu que mamãe não tinha como, não, minha mãe não ia abrir o MEI de forma nenhuma, ela deu o jeito dela lá e continuou, começou a, a passar a mercadoria para minha mãe, que naquele momento para minha mãe era muito melhor comprar diretamente com ela.
Então, para vocês verem a questão do MEI. Mas voltando aqui para nossa realidade, tá? Se é difícil conseguir manter uma previdência social nesses valores, gente, imagina a privada com a disciplina. Não vai ter, gente. Essa é a realidade. Vamos viver de realidade. Não vamos viver no mundo da imaginação. Ai, mas gente, vamos viver a realidade, tá? E aqui no nosso podcast, a gente fala a vida real. Como eu relatei aqui para vocês o meu caso. Vocês estão entendendo? E se fosse a previdência privada? Concorda? Outro ponto também muito importante da previdência privada tem as suas regras. E não é simplesmente colocar o dinheiro ali, posso tirar a qualquer momento, né, com proteção. É como eu falei, na minha visão, eu posso estar enganada. Se alguém aqui que estiver assistindo entende um pouquinho de previdência privada, pode colocar, contribui um pouquinho colocando aqui nos comentários. Mas na minha visão, tá? Quem contribui para a previdência privada, eu acredito, volto a dizer para vocês, foi um erro meu, talvez eu poderia ter feito uma pesquisa para trazer uma resposta sobre a previdência privada para vocês, mas o tema não é previdência privada, então por isso que eu não me enquadrei nela, não trouxe mais entendimento para ela sobre a questão de proteção. Por que eu estou falando isso? Porque ela não substitui o papel do INSS. Incapacidade para o trabalho, acidente, afastamento, entendeu? E aí eu quero trazer um exemplo muito claro para vocês. A previdência social, ela funciona como um seguro. Quer um exemplo? Mais um exemplo? O seguro do meu carro. Eu estou aqui mais ou menos, acho que já tem uns 25 meses pagando a Alamos pela proteção do meu carro. Também outra, né? Propaganda não, gente. É porque é bonzinho, eu gosto. Mas também já estou querendo mudar, porque tem seguros muito melhores com o mesmo valor. Então temos que observar isso. Mas vamos voltar aqui ao foco. Ah, Alamo, se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu estou protegida. Meu carro está protegido. Acho que nesses 25 meses aqui, acho que se eu solicitei o reboque uma vez, solicitei muito. Muito, solicitei muito. Então, ou seja, o meu carro está protegido. A segurança, né? A Previdência Social, o INSS, ele segue esse exemplo, entendeu? Se é uma proteção, porque ela tem algo que o seguro não tem, né? O INSS, meu seguro é assim, ó. Se meu carro, hoje é o dia de pagar, foi dia 15. Se eu não paguei no dia 15 e acontecer alguma coisa hoje com o meu carro, Deus me perdoe, você não me perdoa, não. Eu não confio no seguro da Alamo, não. Eu confio em ti, pai. Eu confio em ti. Mas voltando, se acontecesse alguma coisa hoje com o meu carro e eu não tivesse pago no dia 15, eu não teria proteção. Mas com a Previdência Social, com o INSS, é diferente. Com o INSS, se hoje eu parei de pagar, era ter pago dia 15, não paguei. Não paguei dia 15. Eu tenho 12 meses de proteção com o INSS. É chamado de período de graça. Eu não sei lhe dizer se na previdência privada você teria isso. Eu sei uma coisa, eu tenho certeza, no seguro do carro nós não teríamos isso, não. Entendeu, gente? Então, mesmo que você pare de contribuir, você ainda pode continuar protegido por um tempo através do período de graça, tá? E eu vou trazer um caso bem real aqui para vocês. Duas pessoas que eu lembrei agora. Uma eu já tinha, que está no script, a outra eu lembrei agora. Vou dar o nome fictício para não trazer o nome dos meus clientes aqui, porque não há necessidade, tá? Seu Severino, vou dar o nome do meu pai, que é melhor. Seu Severino estava vindo do trabalho e ele caiu descendo do ônibus e quebrou a perna. Seu Severino estava vindo do trabalho. Estava vindo do trabalho que ele tinha a carteira assinada. Seu Severino teve todo o amparo do INSS. Tá? Hoje, seu Severino está afastado por aposentadoria. Hoje tem um nome mais específico, né? Mas para todo mundo entender, aposentadoria por invalidez. Ele está ali guardadinho. No entanto, o seu Antônio, ele também se acidentou. Ele teve um infarto dentro do trem. Ele era ambulante, teve um infarto dentro do trem. Mas ele não estava contribuindo ao INSS. O que aconteceu? Seu Antônio não pôde ser protegido pelo INSS. Ah, mas ele não estava no período de graça? Não, infelizmente não. E aí, o que aconteceu com o seu Antônio? Seu Antônio ainda tentou pagar, comprar
a qualidade de assegurado dele. E ele não pôde, porque não se compra algo. Você se conquista mês a mês. A lei diz dia a dia. Então, o que, que aconteceu? Qual foi a finalidade ali? O seu Antônio conseguiu, porque nós conseguimos, através demonstrar que o seu Antônio ele se enquadrava então dentro do BPC. Mas isso é raro, porque o pente fino do INSS está vindo aí, tá? Então vocês conseguem entender? Aqui eu quero que vocês visualizem a realidade. Imagina uma pessoa que trabalha, tem carteira assinada e a que não tem. A que tem, ela vai ser protegida e a que não tem, não tem proteção, gente. Chorou. Na faculdade, o professor falava muito isso, né? Era ai, esqueci como é o nome, princípio do meio-fio, senta e chora. É mais ou menos isso. Acabou, não tem renda, não tem benefício, não vai ter suporte. Né? Como eu falei, no máximo, no caso dele ali, era um benefício assistencial, porque ele está segurado pela Constituição. Mas hoje, mais do que nunca, está mais difícil de conseguir um BPC, tá? O pente fino está vindo aí com sorte. E aí a pergunta que fica é: você quer contar com a sorte de talvez acontecer alguma coisa e lá na frente você conseguir um BPC Loas, ou você quer estar protegido? Deixo mais um andarzinho do prédio que eu vou construir aí na sua cabeça para você ficar pensando, tá? Então, quando a pessoa precisa, ela não tem o direito, é complicado, tá? Na prática, o que mais acontece é o seguinte: a pessoa só procura, tá, o INSS ou pensa em contribuir quando ela está doente, quando ela está necessitada. Quando você já consegue, não consegue mais trabalhar, e aí vem aquele choque, porque o INSS, ele não vai olhar a sua doença, o INSS vai falar assim, tadinho, tá ali doente. Não, o INSS não vai, tá? Ele vai olhar se você tem direito, se você tinha contribuído para ele, tá? E para o direito que precisa alguns requisitos. Para ter o direito, precisa ter alguns requisitos, que é estar contribuindo ou estar dentro do período de graça, tá? Ter um número mínimo de contribuição. Ele nunca contribui para o INSS. E isso tudo que você me falou até agora, o Davi me falou que acho que nós temos 23 minutos aqui já. Eu quero contribuir. O que, que eu preciso? Se filiar a contribuição, ao Regime Geral da Previdência Social, RGPS. Você vai precisar contribuir, contribuinte individual ou contribuinte facultativo, pagamento todo dia 15, ou se você vai precisar fazer pelo MEI só dá direito a você a aposentadoria de um salário, tá? E aí é todo dia 20 ininterrupto. Ai, dia 20 que é no sábado, como eu falo, meus clientes pagam na sexta-feira. Quem tem dinheiro no sábado vai ter na sexta-feira. Mas cai na segunda. A gente paga na sexta, em nome de Jesus, tá? E aí o que acontece? Você passa a ter, quem está novo no regime vai ter que contribuir por 12 meses. Quem já trabalhou, quem já ficou um período sem, perdeu qualidade de assegurado, 6 meses já te volta a qualidade de assegurado, tá? Que aí a gente fala o número mínimo de contribuição são 6. E ter documentações médicas que comprove a sua incapacidade. Pessoal, deixa eu entregar um ponto aqui rapidinho. Davi, acho que a gente vai passar de 30, tá? Mas eu preciso falar aqui com o pessoal. O Davi adora quando passa de 30, gente. Rapidinho, deixa eu falar aqui com vocês. O que acontece? Contribuir. O laudo médico não é apenas o laudo médico. Eu já tive também essa semana uma cliente que me procurou. O INSS me negou. Não tinha um CID. Mas tem um regimento que fala que se o INSS vê que tem tal, lá ele colocou o CID, dá para recorrer, mas, gente, a questão aqui é um período de sobrevivência. Você está doente, você não tem que ficar correndo e demonstrando seu direito. Por quê? Tem que estar tudo certinho. Laudo médico para o INSS, você tem que demonstrar que você está incapaz. No laudo tem que estar mostrando descrito. Fulano não pode exercer as atividades. Eu sei que o médico acaba fazendo correndo, né? Mas se você tem um pouquinho de conhecimento, você fala, doutor, eu preciso de um laudo, eu vou precisar me afastar. Ou até mesmo às vezes ele fala, vou te afastar para o INSS. Doutor, lembra como é que está o INSS? Detalha melhor esse meu laudo. Coloca que eu estou impossibilitada de exercer as atividades, talvez por um certo período ou um período indeterminado. Tudo essas palavras são importantes para análise.
tá? E aí, não basta estar doente. Se a pessoa não estiver regular no sistema, o benefício vai ser negado e isso está acontecendo todos os dias, né? Consequências de não contribuir, como nós falamos aqui, tá? Aqui entra a parte mais difícil, né? A pessoa não consegue trabalhar e também não recebe nada, fica sem renda, passa a depender de terceiros, da família, de ajuda, e isso não é só uma questão financeira, isso fere a dignidade da pessoa. Muitas vezes, quando entram clientes no meu escritório, às vezes uns eu saio, eles quando vão embora, me dá vontade de chorar. Eu já falei isso para vocês, né? O André até fala, calma minha filha, não absorve, não absorve, mas não tem como. É muito complicado você ver que a pessoa trabalhou a vida toda e para um deslize ela não está coberta e ela não tem como requerer para se tratar aquele benefício. É muito triste, gente, tá? E isso não é só, né? Isso fere a dignidade, como eu falei, porque todo mundo quer trabalhar, quer se sustentar, quer ter sua autonomia, mas sem a proteção, a gente se torna pessoas vulneráveis. E aí a gente percebe uma coisa: a previdência, ela não é um luxo. A previdência, ela é necessidade. Ah, é muito lindo você falar isso. Parece que você está sendo paga pelo governo para falar isso. Deus me livre. Esse governo não. Deus me livre. Entendeu? Deus me livre. Mas não é isso. É a realidade, gente. É a realidade que eu estou trazendo para vocês, tá? Tudo bem, Sueli, eu entendi. Tu colocou mais um andar nesse triplex que você está construindo, quadruplex, já está tantos andares na minha cabeça. Tá, mas quem é que pode contribuir? Aí aqui eu quero trazer essa informação, que também é uma informação muito importante, tá? Muita gente acha que só quem trabalha registrado lá na carteira pode contribuir. Mas como eu te falei anteriormente, não é bem assim, tá? O autônomo, o MEI, a dona de casa, o trabalhador informal, aquela pessoa que trabalha de baixa renda, eu já expliquei sobre a baixa renda com vocês, tá? Não importa quanto você ganha, o importante é estar protegido, porque qualquer pessoa pode precisar dessa proteção, tá? Como eu já falei, o autônomo, aquelas pessoas que trabalha, o serralheiro, o madeireiro, entendeu? Ah, mas ele não tem empresa. Não, eu estou falando do autônomo, entendeu? O MEI, aquela pessoa que precisou fazer o MEI porque ali no bar dele ele precisa daquele CNPJ para poder comprar na Ambev, eu ia falar Anvisa, na Ambev, é, a Coca-Cola, para poder revender ali. A dona de casa, que é aquela questão que eu falei, que a dona de casa ela tem direito a pagar pela baixa renda, entendeu? No entanto, eu tenho minhas certas restrições quanto a isso. Então, ela pode pagar como contribuinte individual, o trabalhador informal se enquadre, se regularize, é importante para você, tá? Que é aquilo que eu falei, o importante é você estar protegido, tá? A importância de um planejamento previdenciário. Gente, esse tópico é um tópico muito importante, tá? O INSS não é emergência, não é o CRAS, não é o postinho, não é a UPA, tá? O INSS é planejamento. Você não começa a contribuir quando precisa, você começa antes, porque quando a necessidade bater a sua porta, chegar, né, o direito precisa estar garantido. E é por isso que a orientação faz toda a diferença. Como é que eu consigo um planejamento, né, do INSS com um advogado previdenciarista? Ele vai dar uma analisada no seu CNIS, ele vai ver qual o melhor que se enquadra. Continue, ou vamos mudar, vamos trocar esse código, vamos aumentar esse valor, porque se aumentar, você na sua aposentadoria você vai ganhar melhor. Vocês estão entendendo como o planejamento é bom? Ah, outra coisa também, o planejamento, ele traz para caso aconteça a necessidade de um benefício por incapacidade, você receber mais do que um salário mínimo, porque tu está contribuindo mais. Consegue entender como um planejamento é tão importante? Dicas, agora entramos na parte das dicas, porque já estamos encerrando. Dicas para quem quer se proteger. Algumas orientações importantes. Verifique se você está contribuindo corretamente. Código correto, data do pagamento correto, pelo amor de Deus, gente, a data é muito importante. É aquilo que eu falei lá atrás, contribuir ao INSS
e pagar depois da data de vencimento não vai lhe ajudar, tá bom? Não vai lhe ajudar. Não fique com longos períodos sem contribuir. Guarde seus documentos médicos, procure uma orientação antes de precisar, porque eu volto nesse assunto aqui. Eu vou dar entrada sozinha. Ok, você tem seu direito. Meu INSS ou 135, você pode ligar e pedir. Ligou para o 135, mas não colocou os documentos e chegou no dia da perícia e não tem documento nenhum. Ok, não tem documento nenhum para você colocar, vai dar negado. Aí você chega para o escritório, seja no meu, seja de quem for. Chega no escritório. O INSS negócio achei um absurdo. Quando a gente vai abrir, não tem documento nenhum. Não tem nem identidade. É muito triste, tá bom? Não espere o problema acontecer para vocês acordarem, tá? Gente, estamos um pouco mais, acho que de uns 32 minutos aí de podcast. Eu sempre consigo fechar certinho, tá? Porque eu quero que você assista de uma vez. Quando nós no início estávamos com podcasts bem mais longos, eu ouvi muitas pessoas falando: eu assisti os 30 minutos primeiro e depois eu termino de assistir. Esse depois, gente, não vai vir, tá? Essa é a realidade. Nem eu viria, eu estou falando a verdade. Gente, então, esse foi mais um episódio do nosso Pode Movimentar. Eu espero que esse tema ele tenha despertado e tenha orientado a vocês, tá bom? Procure, abriu a mente de vocês e procure um advogado previdenciarista. Deixa eu repetir de novo. Procure um advogado previdenciarista. Previdenciarista. Não vai em qualquer um. Nós estudamos tanto. Há mudanças todos os dias para a gente não perder o liame ali do seu direito. Procure um advogado previdenciarista, tá? Eu espero que vocês reflitam. Nem sempre contribuir para o INSS é dar dinheiro ao governo, tá? Nós estamos passando por um período aí muito triste que está acontecendo com a nossa previdência, o rombo, né? É, que acabou acontecendo, pessoas estão passando por esse desgaste, igrejas estão envolvidas, isso é muito triste. Há um versículo na Bíblia, eu quero falar sobre ele rapidinho. Há um versículo na Bíblia que fala que a gente crucifica Jesus todos os dias. É isso aí, ó. É fazer o nome dele chegar nessas questões aí, porque é a casa dele, gente. É a casa dele. Mas, enfim, isso aí é outra história, outro momento, que eu não tenho nem autoridade para falar sobre isso, tá? E apesar de ser uma autarquia, você estará protegido ao contribuir ao INSS. Protegido se algo acontecer com você, protegido se você não puder trabalhar, protegido para manter a sua dignidade, proteger aqueles que dependem do seu dinheiro. Porque se você hoje viesse falhar, se você hoje vier faltar eu digo o quê? Morrer. Se você não estiver contribuindo, a tua casa vai padecer. Porque não tem como a tua casa correr atrás de um benefício. O benefício de pensão por morte você sem contribuir não vai ter. Então lembra, né? Eu quero proteger a minha família, tá? Se você gostou desse podcast, curte, comenta aqui, vamos bater um papo aqui nos comentários, compartilhe, lembre-se, tá? Lembre-se, estamos aqui movimentando as nossas mentes sempre para nós crescermos. Quando eu trago um tema, eu estudei esse tema e eu ganhei conhecimento também. Então, aquilo que eu ganhei, eu quero trazer de informação para vocês. Te espero semana que vem, no mais um podcast na sexta-feira, às 17 horas. Conto com você e não esquece, compartilha, compartilha. Muito obrigada, Deus abençoe sua vida. Tchau!